Primeira Epístola de Paulo aos Coríntios. Capítulo 3. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo. Nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porque, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Quem é Apolo? E quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes, e isso conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho. Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Segundo a graça que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo todavia, como que através do fogo. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste século, faça-se estulto para se tornar sábio. Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Porquanto está escrito, ele apanha os sábios na própria estultícia deles. E outra vez, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são pensamentos vãos. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, sejam as coisas presentes, sejam as futuras, tudo é vosso, e vós de Cristo, e Cristo de Deus. No terceiro ano do reinado de Asa em Judá, Baasa, filho de Aías, se tornou rei de todo o povo de Israel e governou 24 anos em Tirsa. Como o rei Jeroboão havia feito antes dele, Baasa pecou contra o Senhor Deus e fez com que o povo de Israel também pecasse. Primeiro livro dos Reis, capítulo 16. O Senhor Deus falou com o profeta Jeú, filho de Anani, e lhe deu esta mensagem a respeito de Baasa. Você não era ninguém, mas eu fiz com que você se tornasse o chefe do meu povo de Israel. E agora você pecou como Jeroboão e fez o meu povo pecar. Os pecados deles me fizeram ficar irado, e por isso eu vou acabar com você e com a sua família, como fiz com Jeroboão. As pessoas da sua família que morrerem na cidade serão comidas pelos cachorros, e aquelas que morrerem nos campos serão comidas pelos urubus. Todas as outras coisas que Baasa fez,
e todos os seus atos de coragem estão escritos na história dos reis de Israel. Baasa morreu e foi sepultado em Tirza, e o seu filho Elá ficou como rei no lugar dele. O profeta Jeú deu aquela mensagem do Senhor Deus a respeito de Baasa e da sua família por causa dos pecados que Baasa havia cometido contra o Senhor. Ele fez com que o Senhor ficasse irado, não somente por causa do mal que praticou, como o rei Jeroboão havia feito antes dele, mas também porque ele matou toda a família de Jeroboão. No ano 26 do reinado de Asa em Judá, Elá, filho de Baasa, se tornou rei de Israel e governou 2 anos em Tirza. Zinri, um dos seus oficiais, que comandava metade dos seus carros de guerra, fez uma conspiração contra ele. Certo dia, em Tirza, Elá estava se embebedando na casa de Arsa, que era o encarregado do palácio. Zinri entrou na casa, matou Elá e ficou no lugar dele como rei. Isso aconteceu no ano 27 do reinado de Asa em Judá. Assim que Zinri se tornou rei, matou todas as pessoas da família de Baasa, todos os seus parentes do sexo masculino e todos os seus amigos foram mortos. E assim, Zinri matou toda a família de Baasa, de acordo com aquilo que o Senhor, por meio do profeta Jeú, tinha dito a respeito de Baasa. Por terem adorado ídolos e por terem feito com que o povo de Israel pecasse, Baasa e o seu filho Elá haviam feito o Senhor, o Deus de Israel, ficar irado. Todas as outras coisas que Elá fez estão escritas na história dos reis de Israel. No ano 27 do reinado de Asa em Judá, Zinri foi rei de todo o povo de Israel em Tirza durante 7 dias. Os soldados israelitas estavam cercando a cidade de Gibeton, na terra dos filisteus. Eles souberam que Zinri havia feito uma conspiração contra o rei e que o havia assassinado. Por isso, naquele mesmo dia, ali no acampamento, eles escolheram Onri, o comandante do exército, como rei de Israel. Onri e todos os seus soldados saíram de Gibeton e foram cercar a cidade de Tirza. Quando Zinri viu que a cidade havia sido conquistada, foi para a fortaleza interna do palácio, pôs fogo no palácio e morreu queimado. Isso aconteceu por causa dos seus pecados contra Deus, o Senhor. Ele seguiu o exemplo de Jeroboão, que havia sido rei antes dele. Zinri desagradou ao Senhor por causa dos seus pecados e por ter feito o povo de Israel pecar. Todas as outras coisas que Zinri fez, e também a sua conspiração, estão escritas na história dos reis de Israel. O povo de Israel estava dividido em 2 partidos. A metade deles queria fazer de Tibni, filho de Ginate, o seu rei, e os outros estavam do lado de Onri. Mas aqueles que estavam a favor de Onri ganharam. Tibni morreu e Onri se tornou rei.
no ano 31 do reinado de Asa em Judá, Onri se tornou rei de Israel e governou 12 anos. Nos 6 primeiros anos ele governou em Tirza. Então comprou o monte de Samaria de um homem chamado Semer por mais ou menos 70 quilos de prata. Onri fez defesas militares no monte, construiu ali uma cidade e a chamou de Samaria, por causa do nome de Semer, que havia sido o primeiro dono do monte. Onri pecou contra o Senhor Deus mais do que todos aqueles que haviam sido reis antes dele. Como Jeroboão havia feito antes dele, Onri fez com que o Senhor, o Deus de Israel, ficasse irado por causa dos seus pecados e por fazer o povo de Israel adorar ídolos. Todas as outras coisas que Onri fez e todas as suas realizações estão escritas na história dos reis de Israel. Onri morreu e foi sepultado em Samaria, e o seu filho Acabe ficou como rei no lugar dele. No ano 38 do reinado de Asa, em Judá, Acabe, filho de Onri, se tornou rei de Israel e governou 22 anos em Samaria. Ele pecou contra o Senhor Deus mais do que qualquer um dos que haviam sido reis antes dele. Não se contentando em pecar como o rei Jeroboão, Acabe fez pior e casou com Jezabel, filha de Etbaal, rei de Sidom, e adorou o deus Baal. Acabe construiu um templo para Baal em Samaria, fez para ele um altar e o colocou no templo. Levantou também um poste ídolo e assim fez mais coisas para deixar o Senhor Deus irado do que todos os reis de Israel haviam feito antes dele. Durante o reinado de Acabe, Hiel, que era de Betel, reconstruiu a cidade de Jericó. E como o Senhor tinha dito por meio de Josué, filho de Num, Hiel perdeu Abirão, seu filho mais velho, quando colocou os alicerces de Jericó. E perdeu Segube, o seu filho mais novo, quando colocou os portões. Joel, capítulo 3. O Senhor Deus diz: naquele tempo, farei com que o povo de Jerusalém e de Judá prospere de novo. Então ajuntarei os povos de todos os países e os levarei para o vale de Josafá, e ali os julgarei. Eu farei isso por causa das maldades que praticaram contra o povo de Israel, o meu povo escolhido. Espalharam os israelitas por vários países e dividiram entre si o meu país. Tiraram a sorte para ver quem ficava com os prisioneiros do meu povo. Venderam meninos e meninas como escravos e gastaram o dinheiro com prostitutas e com vinho. Povos de Tiro e de Sidom e de toda a Filisteia, o que é que vocês querem de mim? Estão querendo se vingar? Se é isso que querem, então eu também estou pronto para me vingar de vocês. Pois vocês roubaram a minha prata e o meu ouro e puseram toda essa riqueza nos seus templos. Vocês levaram o povo de Judá e os moradores de Jerusalém para longe das suas terras e os venderam como escravos aos gregos. Eu vou trazer o meu povo de volta daqueles lugares distantes e farei com vocês o mesmo que vocês fizeram com eles. Farei com que os filhos e as filhas de vocês sejam vendidos como escravos ao povo de Judá
que os venderá aos sabeus, povo de um país que fica muito longe daqui. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Anunciem isto às nações. Preparem-se para uma guerra santa. Chamem os soldados, que todos eles se apresentem e se aprontem para a batalha. Transformem os seus arados em espadas e das suas foices façam lanças. Que até os fracos digam que são valentes. Venham depressa, todas as nações vizinhas, e reúnam-se no vale. Que até os pacíficos virem soldados. Preparem-se, povos de todas as nações, e venham para o vale de Josafá, pois ali eu, o Senhor, vou julgar todas as nações vizinhas. Os pecados dessas nações são tantos que elas vão ser cortadas como o trigo maduro no tempo da colheita. Elas vão ser pisadas como as uvas são pisadas nos tanques até o vinho derramar. Multidões e mais multidões enchem o vale da decisão. Está perto o dia do Senhor no vale da decisão. O sol e a lua ficam escuros e as estrelas deixam de brilhar. Do monte Sião, o Senhor fala alto. A sua voz parece o trovão. De Jerusalém, ouve-se o estrondo da voz de Deus, e os céus e a terra tremem. Mas ele defende e protege o povo de Israel. Deus diz ao seu povo: assim vocês vão ficar sabendo que eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Eu moro em Sião, o meu monte santo. Jerusalém será uma cidade santa, e os estrangeiros nunca mais a conquistarão. Naquele tempo, os morros estarão cobertos de parreiras. Haverá vacas pastando por todos os montes, e muita água vai correr nos ribeirões da terra de Judá. Do meu templo sairá um rio que regará o vale das acácias. O Egito ficará abandonado, e Edom parecerá um deserto, pois eles invadiram a terra de Judá e mataram pessoas inocentes. Eu vingarei a morte dessas pessoas e castigarei os culpados. Mas sempre haverá gente vivendo em Judá e em Jerusalém. E eu, o Senhor, morarei no Monte Sião.